amigo e amiga da internet, amigos da TV Web Luz, bem-vindos ao nosso programa Questionar, Aprender e Melhorar. Estamos aqui com nosso velho amigo, nosso amigo não tão velho assim, o Pedro Neves. E hoje vamos falar um tema muito interessante, um pouco até talvez polêmico. Mas antes queríamos pedir sua ajuda. Vamos lá, moçada. A gente precisa que vocês se inscrevam, né, no site, no canal. Clica, compareça. Manda pergunta para a gente para ficar um pouco mais de interação, assim, né? A gente saber o que vocês estão querendo que a gente discuta aqui para ficar uma coisa mais ao gosto de quem está nos assistindo. Isso posto, vamos ao tema. O Espiritismo é uma religião? Eu estava brincando aqui com você. Eu acho que se não fosse uma religião, todas as outras deveriam ser uma religião como o Espiritismo é. Que a grande questão que me chama a atenção nessa história é assim, o fenômeno e o método científico que foi usado criou uma situação singular em termos de todas as filosofias que a gente conhece. Seria mais ou menos como se um cientista tivesse pesquisando por que a água evapora e a água vira assim e fala, eu estou evaporando porque eu estou aqui com as minhas molequinhas mais aquecidas e é por isso, né? Porque uma vez que o nosso amigo lá, o Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec, chegou no fenômeno, o próprio fenômeno deu uma explicação. Então, inicialmente, até onde eu sei, até onde eu conheço dessa história, o Kardec tinha uma certa restrição em achar que aquilo era uma religião. Então, vamos falar dessa restrição. 1857, lança o primeiro livro espírita, o Livro dos Espíritos. Que tinha menos pergunta do que o que tem agora. É que tinham perguntas dobradas, eu não fiz as contas, eram 500 e poucas, mas cada uma desdobrava. E finalmente ficou em 1019 perguntas. Bom, mas vamos voltar à questão. O Espiritismo é uma religião? Kardec resistiu no lançamento do Espiritismo, falou, é uma ciência, é uma filosofia. Não falou. Em 1858, não falou. Em 59, em 60, 61, foi falar quando? Em 1868, num discurso que ele fez 4 meses antes de falecer. Olha só. Tá na mas a pergunta de $1 milhão de dólares é por que ele não queria que fosse uma religião? Então, mas ele mesmo no discurso ele fala, por que o Espiritismo é uma religião? Ele mesmo pergunta. E ele responde. Acho que ele ficou condicionado com esse negócio de perguntar e responder. 1019 perguntas depois... Ele ficou condicionado, Ele ficou condicionado. Aí ele fala, Espiritismo é uma religião? Sim, pois, é uma religião no sentido filosófico. Olha, mas o que será no sentido filosófico? Eu me atrevo a dizer que é no sentido do conhecimento, porque a filosofia está baseada em argumentação, em conhecimento, em lógica, coisa que as religiões não estão. Você não vai usar lógica, você tem que aceitar a crença das religiões tradicionais. Você tem que aceitar os dogmas. Quando a religião tradicional pede para o adepto estudar a Bíblia, na verdade é para aceitar a interpretação que ela já deu. É isso que pede. Então, no Espiritismo é diferente, mas só continuando. Aí, mais para frente, ele diz o seguinte, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica. Ok, qual a diferença de doutrina filosófica e religião? Quando você vê a definição de religião e doutrina, pode ver no dicionário, amigo ouvinte, telespectador. Você não vê conhecimento como acervo de ideias, de argumentos, tudo, por trás da definição de religião, mas você vê por trás da definição de doutrina. Dentro da doutrina você tem premissas, tem princípios, tem conceitos, coisa que na religião não tem. Então eu diria que o Espiritismo está mais para a doutrina do que para a religião tradicional. É que quando a gente fala religião, eu gosto muito de ir no conceito e no sentido da palavra, no significado original dessa coisa toda. Religião a gente acaba confundindo, né? Hoje. Quando a gente fala a palavra religião, a gente vai lá para seita,
né, para coisa dogmática. Então, nesse sentido, seguramente o Espiritismo não é uma religião convencional no sentido do dogmatismo, mas no sentido amplo da palavra, de religar a criatura ao Criador, do religarem lá do latim, né, que é de onde vem a religião, aí sim. Quer dizer, eu gosto daquela frase um pouco assim, olha, o Espiritismo tem um método científico, né? É uma filosofia que foi descoberta por métodos científicos com consequências morais religiosas. Essa é a coisa que eu gosto. Esse negócio de religar a Deus, isso é uma religião? Não é. Tem um monte de conhecimento de filosofias e até ciências que fazem uma ligação à ideia de um Criador, à ideia de um Deus. De um ente superior. E não são religiões. Quer dizer, isso aí, para mim, está fora. Agora, caro ouvinte e caro Pedro... Já estou caro. Pensem bem, que religião vai dizer para os seus adeptos? Meus amigos, estamos aqui reunidos na nossa religião e quero lhes dizer que a nossa religião não é importante. O importante é o comportamento moral. Que religião fala isso? Esse é um outro ponto completamente fora da curva, que é o que me atrai e me mantém ativo dentro desse movimento de disseminação desse conhecimento. Por quê? Tanto faz o que você pensa, tanto faz o que você acredita, tanto faz o que você diz que é certo, o que interessa é o que você faz. Porque essa é a questão do Espiritismo. É o fora da caridade de nossa salvação, não é fora da minha doutrina, fora da minha verdade, fora da minha percepção de verdade. Né? Que essa é uma outra grande diferença. Então, se a gente for olhar por esse caminho, afora do dogmatismo e do que preconiza como a sua forma de atingir a melhoria espiritual, o Espiritismo é completamente diferente de qualquer dessas outras pregações que a gente ouve, ainda bem. É muito diferente. Nós diríamos, então, que se ele é uma religião, ele é uma religião diferente. Bem diferente. Disso, Porque, primeiro, ele não é salvacionista. Apesar da frase que Kardec colocou, fora da caridade não há salvação, né? Ele fez um contraponto à frase que existe na Igreja Católica. Fora da Igreja não há salvação. Ele fez um contraponto. Mas o Espiritismo não salva ninguém. Por quê? Porque na ideia espírita todos nasceram salvos. É um Deus de amor. Ele não criou ninguém para se perder. Alguns se atrasam. Salvar do que e de quem? Então, as religiões tradicionais falam salvar porque vai ter um juízo final. Sim, esse então, é um outro conceito que a gente tem que Espiritismo entender. não adota isso. Então, olha que diferença grande das outras religiões. Não, é um pouco pior, que o Espiritismo não adota uma salvação final. Você tem que ir se salvando todo momento. Todo dia. É pior, é um pouco mais rigoroso. Não existe um diabo, mas existem milhões de espíritos equivocados, atrapalhados, que podem... E o mais equivocado somos nós dois que estamos aqui, né? O que eu quero dizer com isso é que, além dessa história de que você tem que saber o que você está fazendo, que é isso que te leva a um caminho de evolução, mais do que de salvação, como você disse. Além disso, existe um senso comum de que todo mundo que está aqui está no mesmo tipo de luta. Na luta contra as suas próprias imperfeições, contra os seus defeitos, contra as consequências das decisões anteriores. Então, tem um lugar comum em que todo mundo se identifica. Isso. Não tem um grande guru. Lógico, tem pessoas que vieram aqui iluminadas e luminosos, né, trazendo conhecimento, etc. Existe diferença de estágios de evolução de cada um e tal. Mas, numa média grande geral, estamos todos juntos no mesmo barco, tendo que melhorar, tendo que aprender e tendo que questionar. Tem toda razão. E eu queria pegar o gancho que você disse, líderes. Nós temos lideranças no livro, de lideranças nos artigos, na mediunidade, mas não temos líderes teológicos. Não temos aqueles que ditam o que pode ser, o que pode não ser. Kardec criou o controle universal para modificar a doutrina espírita. Então, meus amigos, tirem as suas conclusões, mas estudem, dá uma olhada no que Kardec disse na Revista Espírita de 1868, em dezembro. Dá uma olhada no discurso dele. E tem muita informação interessante, tudo para nos mostrar que Espiritismo
é uma doutrina com muito conhecimento. É o conhecimento que consola, que direciona, que faz a diferença. Vamos ser espíritas, mas vamos vivenciar o espiritismo de um modo diferente, não do modo como sempre se seguiu as religiões tradicionais. É um modo totalmente novo. Só para complementar, além de tudo, o conhecimento que hoje existe, ele não é em si completo. Ele está em evolução, está crescendo, pode e deve ser questionado, complementado e melhor entendido. Questionar, aprender para melhorar. E melhorar. Até a próxima.